Então, com o Photopea aberto, a gente tem dois jeitos de abrir o projeto. Com essa introdução, com essa quadrado aqui, tem lá novo projeto, a gente abre lá, ou vai no arquivo, onde está o cursor. Aí ele abre essa janelinha, você nomeia o nome do projeto, onde está escrito novo projeto, você coloca o nome que você vai dar para o seu arquivo. Vamos colocar aqui Alba 1. Aqui tem as opções do arquivo, se é centímetro, pixel, milímetro, polegadas, mas como aqui não tem centímetros, a gente vai usar milímetros, então tem que ter uma casa a mais. Então, em vez de ser 21 por 29,7, o tamanho de uma A4, por exemplo, a gente usa 210 por 297 milímetros. Então, vamos alterar. Mudei aqui para milímetros, mm. Vamos colocar aqui 210 por 297. DPI significa resolução do arquivo. Então, 72 é o padrão do Photopea. Do Photoshop, eu acho que é 75. Então, quanto melhor a resolução, mais alto tem que ser o DPI. No Photoshop, o limite é 300. Talvez eu esteja falando bobagem, pode ser que eu consiga subir um pouco mais. Mas 300 é um número muito bom. Quanto maior o DPI, mais lento fica o computador. O computador precisa ter capacidade para fazer para os recursos que tem esse programa. Eu falo embasada no conhecimento que eu tenho no Photoshop, não no Photopea, imaginando que eles sejam semelhantes nesse sentido também. Então, vamos deixar 300. Para aprender, pode deixar com 72 mesmo, que fica leve, caso seu computador precise ter mais memória. Bom, vamos deixar transparente. Quando a gente deixa transparente, é porque ele não tem nenhum tipo de fundo. É como se fosse um vidro. Transparente, você vê do outro lado. Se deixar com fundo branco, você não consegue ver o que tem na camada de baixo, por exemplo. No transparente, a gente consegue mostrar as camadas e ver o que tem na camada de baixo, se não tiver uma coisa por cima da outra. Vamos criar. Esses quadradinhos significa que é transparente. Se a gente salvar esse quadradinho, depois você testa como JPG, ele vai salvar uma folha branca, porque é o padrão do JPG. O fundo transparente deixa a gente ver o que tem nas camadas de baixo, se não tiver em cima uma da outra, né? Se tiver uma folha branca, ele cobre a camada de baixo, entendendo que a camada é uma folha. Aqui, onde a gente está com o cursor, são onde ficam as camadas. Quando tem esse cadeadinho aqui do lado, é porque está trancado. A gente clicando 2 vezes em cima desse cadeado, ele destranca. E o cadeadinho some. Essa janela abriu por acidente. Vamos fechar. Vamos usar o pincel. Esse aqui é o pincel. Clica nele. Aqui em cima, onde tem essa setinha e uma bolinha do lado, é onde tem os vários tipos de pincéis. Todas essas que estão na janela é um pincel diferente. Aqui é o tamanho. Você aumenta e diminui o tamanho conforme o seu agrado. Ou sua necessidade, né? Aqui é a dureza. Você pode deixar o pincel mais duro, ele vai deixar as pinceladas mais marcadas. E se você deixar ele suave, você reduz a suavidade dele. E ele vai deixar mais macio. Não marca tanto as pinceladas, fica com um degradê em volta, vamos dizer assim, fica tudo suave. Tem que testar para experimentar e ver o que acontece.
Repara que eu escolhi a cor vermelha e fiz um traço aleatório aqui, só para te mostrar o que vai acontecer na camada. O que eu fizer nessa camada, eu consigo observar na miniatura lá em camadas menorzinho, para ver que tá um vermelho aqui. Não dá para ver com nitidez, mas a gente sabe que é o que a gente acabou de fazer. As camadas funcionam como uma folha em cima da outra, como se fosse um monte de folhas. Vou abrir outra, vou criar uma nova camada. Nova camada, se você não guardar o ícone, você pode parar o cursor nele e ele vai aparecer o que é. Cliquei e abriu uma outra camada. Então é como se essa folha que eu acabei de abrir tivesse por cima de uma outra folha que tem esse vermelho. Clicando 2 vezes aqui, nesse ícone aqui onde tem 2 cores aparentes, ele vai te abrir essa janela. Você pode escolher a matiz por aqui e controlar nessa barra. Ou você pode escolher a cor só por essa barra. Depois eu vou explorar mais um pouco outras opções que pode aparecer nesse demonstração de cores aí que deve ter. Dá um OK. Lembra que eu estou na camada de cima, não estou onde eu fiz o vermelho. E vou fazer outra coisa, outra marcação aqui, nessa camada diferente, nessa camada superior. Perceba que ele está ficando por cima do que aparece no vermelho. Eu estou sobrepondo em outra folha e a folha de baixo tá visível porque eu criei num fundo transparente. Se eu tivesse branco, eu não conseguiria ver, mas como está transparente, eu consigo. Então agora tem 2 folhas. A gente consegue inverter as folhas, mudar as folhas de lugares. Para isso, a gente tem que se apertar na folha que a gente quer mudar de lugar e arrastar na direção que a gente quer pôr. Então, abrindo outra camada, ela abriu agora aqui porque eu estava na camada 1, ela criou no meio, né? Mas vamos imaginar que abriu no lugar errado, é só arrastar. Você segura, você clica em cima, segura e arrasta para onde você quer. Se você quer pôr para cima e não consegue, pega o de cima e põe para baixo, que o Photoshop às vezes pisa na bola. Então imagine que esse não seja muito diferente. Essa camada está em cima da verde e está em cima da vermelha. Quando eu clico e fica mais escura, você consegue ver em que camada que você está. Percebe que ficou mais escura. Vamos criar mais alguma coisa nessa terceira camada. Vou pegar uma cor diferente agora. Ficou por cima, porque embaixo tinha alguma coisa, mas perceba que eu consigo ver o que eu fiz na primeira camada, onde tem verde, na segunda, onde tem vermelho, e o amarelo que está por cima. Aqui, eu reduzi o tamanho do arquivo, da resolução, achando que pudesse ficar um pouquinho melhor, mais rápido, mas era a gravação que deixou o computador lento, não era exatamente esse programa, porque não resolveu nada. É só ir lá em tamanho de imagem. Depois a gente volta a falar sobre isso, mas estou narrando já que apareceu. Ficou pequenininho, para aumentar, você segura a tecla Ctrl e vai no sinalzinho de mais e vai clicando até o tamanho que você quer deixar. Como o computador é lento, ele acabou aumentando tudo de vez, né? Eu não tive paciência para esperar. Não era esse tamanho que eu queria deixar, um pouquinho menor. Repara lá na camada verde, vermelho e amarelo. Na figura você vê o verde por trás, o vermelho no meio e o amarelo em cima, do jeitinho que está na camada. Não tem limites de camada o Photoshop. Mas quanto mais camada você colocar, mais memória vai ocupar.
Vamos diminuir o pincel agora. Só para fazer mais um pouquinho de firula. Vamos colocar o amarelo no meio agora. Segurei a camada e cliquei em cima da camada e arrastei. Segura e arrasta, né? Olha lá, percebe? O amarelo ficou entre o verde e o vermelho, tanto nas camadas como no arquivo. Você percebe nitidamente que ele está por baixo do vermelho e por cima do verde. Esse olhinho serve para você desativar a folha, como se você tivesse tirado a folha do local, mas está reservada. Você só pôs um canto, não é que você apagou, você só ocultou. Ó, fiquei só com a camada do vermelho. Vamos imaginar que eu quero fazer alguma alteração nessa camada. Se eu clicar Ctrl e J, eu duplico a camada. Seguro o Ctrl, aplico o J. Se eu quero mudar a cor, assim, por que eu dupliquei? Eu reservo a minha, porque se eu fizer alguma besteira, tá guardadinha, tá lá reservada, e vou fazer alteração na camada que eu dupliquei. Então vamos desativar a camada, uma delas, né, para não ficar uma me atrapalhar a outra, porque eu vou ter visão da de baixo. E vamos alterar a cor desse vermelho, vai. Então o que você vai fazer? Vai na camada, segura o Ctrl e clique em cima. Olha o que ele vai fazer. Ele fez uma seleção de tudo que tinha nessa camada. E agora, o que eu fizer por cima, ele só vai fazer em cima do que está selecionado. Vamos pegar uma outra cor. Olha, eu estou passando o pincel na folha à vontade. Ele só está fazendo alteração em cima do que está marcado. Isso é muito bom para pintar, quando você já tiver a coisa marcadinha assim, se for uma coisa fácil de marcar, porque tem outros jeitos de você fazer marcação, que depois a gente vê devagar. Desse jeito ficou fácil selecionar, né? Mas nem sempre vai ser fácil. Depende muito do conteúdo. Bom, a aula de hoje foi essa. Tive bastante coisa, embora não dê para perceber, né?